Jeosafá, filho de Asa, foi o quarto rei de Judá, governando aproximadamente entre 872 e 849 a.C. Ele seguiu os passos de seu pai, Asa, mantendo o reino de Judá fiel ao Senhor, apesar dos desafios políticos, militares e espirituais. Sua liderança é destacada nos livros de 1 Reis, 15, 24 a 22, 50 e 2 Crônicas 17 a 20, onde Jeosafá é apresentado não apenas como um governante, mas também como um exemplo de liderança piedosa e dedicação à lei de Deus. Desde o início de seu reinado, Jeosafá demonstrou um compromisso profundo com o Senhor. Ele andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 2 Crônicas 20, 32. Esse compromisso não se limitava à observância de rituais religiosos, mas envolvia uma reforma espiritual significativa, buscando purificar Judá da idolatria e da corrupção. Jeosafá fortaleceu a adoração no templo e enviou levitas e sacerdotes às cidades para ensinar a palavra de Deus, 2 Crônicas 17, 7 a 9. Ele sabia que a estabilidade e prosperidade de Judá não dependiam apenas de alianças políticas ou da força militar, mas da obediência coletiva à vontade divina. Jeosafá também se destacou no campo militar, embora suas ações não fossem motivadas por ambição pessoal. Ele se preocupava com a defesa do povo e a segurança do reino. Seu reinado foi marcado por períodos de paz e prosperidade, mas ele enfrentou ameaças externas, especialmente de Israel e nações vizinhas como Moabe, Amon e Edom. Um episódio marcante de sua liderança foi a guerra contra uma coalizão de inimigos, descrita em 2 Crônicas 20. Ao invés de confiar apenas na força humana, Jeosafá buscou o Senhor em oração e jejum, proclamando a confiança em Deus como a verdadeira fonte de vitória. Ele declarou: "Não vos apavoreis nem vos assusteis diante desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus." 2 Crônicas 20, 15. O resultado foi milagroso. Deus derrotou os inimigos sem que Judá precisasse lutar fisicamente, demonstrando que a fé e a dependência divina devem ser centrais na condução de qualquer batalha. Apesar de sua fé e piedade, Jeosafá também tentou estabelecer alianças políticas que nem sempre foram bem-sucedidas. Ele se uniu a Acabe, rei de Israel, através de um casamento, e posteriormente tentou uma campanha militar conjunta contra Ramote-Gileade, 2 Crônicas 18. Embora sua intenção fosse proteger Judá, essa aliança mostrou a vulnerabilidade espiritual e política de depender de um aliado que não seguia os caminhos do Senhor. O profeta Micaías alertou sobre o perigo dessa coalizão e a imprudência de confiar em estratégias humanas sem a aprovação divina. Esse episódio ensina que, mesmo um rei piedoso pode ser tentado a ceder à política secular, mas a fidelidade a Deus deve sempre ser a prioridade. Além de sua política e liderança militar, Jeosafá também promoveu a justiça administrativa interna. Ele estabeleceu juízes em cidades importantes e os instruiu a julgar com equidade, enfatizando que não deveriam aceitar presentes nem se inclinar ao favoritismo, mas que deveriam julgar segundo a lei do Senhor. 2 Crônicas 19, 5 a 7. Essa preocupação com a justiça mostra que Jeosafá via a governança como uma extensão da santidade e da moralidade divina, não apenas como poder político ou econômico. Ele compreendia que a corrupção administrativa enfraquecia o tecido espiritual e social do reino, e buscava estabelecer líderes que refletissem a ética e a justiça do Senhor.
Jeosafá, portanto, governou com sabedoria, fidelidade e coragem, buscando sempre a orientação divina e defendendo o povo de Judá com justiça e piedade. Ele nos ensina que a verdadeira liderança vem de uma relação profunda com Deus e que a justiça e a fé devem ser os alicerces de qualquer governo. O reinado de Jeosafá se destaca como um modelo de liderança equilibrada, onde espiritualidade, governo e vida pessoal estão entrelaçados de maneira harmoniosa como um grande rei temente ao Senhor. Ele não buscava fama ou notoriedade pessoal, mas seu maior desejo era que o povo de Judá conhecesse e seguisse a Deus com suas reformas e mudanças feitas no reino. Para alcançar esse objetivo, investiu em ensino, reforma religiosa e no fortalecimento das instituições de justiça. Sua abordagem equilibrada entre fé e administração pública reflete uma liderança holística que integra valores espirituais à política prática. Esse equilíbrio foi crucial em uma época em que Judá frequentemente oscilava entre fidelidade a Deus e apostasia. Jeosafá se tornou um dos poucos reis de Judá que seguiu os caminhos de Deus de forma consistente, o que resultou em um período de relativa estabilidade e prosperidade para seu povo. Além disso, o reinado de Jeosafá se destacou pela demonstração de humildade diante de Deus. Em momentos de crise, seja militar ou política, a primeira ação de Jeosafá era buscar a orientação divina. Suas práticas como homem de Deus ajudou muito o povo a encontrar o caminho do Senhor novamente, seja através de profetas ou por meio de oração comunitária. Ele não confiava apenas em suas próprias forças, embora tenha organizado os contingentes militares de Judá como um reino organizado e protegido, mas reconhecia a soberania de Deus sobre todas as situações da vida. Essa postura não só fortaleceu sua liderança e o respeito com todo o povo e seus conselheiros, mas também consolidou a fé do povo, demonstrando que a confiança em Deus pode gerar resultados reais, mesmo em situações de desespero. Jeosafá, em sua trajetória, é um exemplo clássico de um líder bíblico que procurou conciliar fé, justiça e prudência. Ele soube ensinar, organizar, proteger e inspirar seu povo, deixando um legado espiritual que transcendeu sua própria vida. Seu reinado serve como referência para teólogos, líderes religiosos e estudiosos da Bíblia, mostrando que a fidelidade a Deus e a obediência à sua lei são fundamentais para o bem-estar de uma nação. Mesmo com alguns erros estratégicos, como a aliança com Acabe, Jeosafá se manteve firme nos princípios espirituais e éticos que definem a liderança segundo a perspectiva bíblica. Em resumo, Jeosafá não foi apenas um rei de Judá, mas um exemplo de liderança piedosa, justiça e confiança em Deus. Sua vida nos ensina que o sucesso e a estabilidade de uma nação estão profundamente ligados à sua fidelidade ao Senhor, à administração justa e à sabedoria espiritual. Ele nos mostra que uma liderança bem-sucedida não depende apenas de força militar ou alianças políticas, mas da obediência à palavra de Deus, da orientação profética e da dedicação sincera ao serviço do povo, fundamentado em princípios eternos. Jeosafá permanece na história como um dos monarcas mais notáveis de Judá, cujo legado espiritual e administrativo ainda inspira até os dias de hoje. Jeosafá, filho de Asa, foi o quarto rei de Judá e governou aproximadamente entre 872 e 849 a.C. Desde o início de seu reinado, ele demonstrou um compromisso profundo com o Senhor, seguindo os passos de seu pai Asa e buscando manter o reino de Judá
em uma trajetória de fidelidade a Deus. No entanto, ele enfrentaria desafios difíceis, tanto políticos quanto militares. Um dia, a paz de Judá foi interrompida quando uma grande multidão de inimigos, composta pelos filhos de Moabe, Amon e outras nações, se aproximou da terra de Judá, ameaçando a segurança do povo. Quando Jeosafá soube da grande ameaça, ele se sentiu temeroso, mas ao invés de se render ao desespero, se voltou para Deus. Ele proclamou um jejum em todo o reino e convocou o povo de Judá para orar em busca de socorro. Com fé renovada, Jeosafá se colocou diante do Senhor, orando com sinceridade, chamou todo o povo e se colocaram de pé em frente ao templo, todos de jejum, até as crianças de colo, e também os animais, em uma ação que foi vista poucas vezes em Israel, ou mesmo no reino de Judá, humilhação total a Deus, pois o inimigo se ajuntou com outros inimigos para guerrear e exterminar o povo de Deus. Jeosafá, reconhecendo a soberania de Deus sobre todos os reinos, ele lembrou ao Senhor as promessas feitas a seu povo e suplicou por intervenção divina, sabendo que apenas em Deus a vitória poderia ser garantida. O povo de Judá, incluindo mulheres e crianças, se uniu na oração, com todos clamando a Deus pela salvação. Isso nos mostra que quando há uma consagração e o temor do Senhor, os inimigos podem até se levantar, mas se levantam contra o próprio Deus. E isso Deus não aceita, porque Ele é um Deus zeloso. Quando estavam reunidos na concentração de fé e jejum, foi então que o Espírito do Senhor se manifestou, e Jaziel, um levita, levantou-se no meio da congregação para trazer uma mensagem de esperança e confiança, e disse: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, ouvi agora todos os moradores de Judá. Nessa batalha não tereis que pelejar, pois está a batalha, e do Senhor. Fiquem quietos e verão o grande livramento que o Senhor vos dará. Ele assegurou a todos que não precisavam temer, pois a batalha não era deles, mas de Deus. O Senhor prometeu lutar por Judá, e a vitória seria conquistada sem que o povo precisasse levantar uma espada. Cheio de fé, Jeosafá ajuntou todos os levitas e sacerdotes, enfileirados na frente do batalhão dos soldados de Judá, conduziu seu povo em marcha para enfrentar os inimigos. Mas, ao invés de enviar os soldados à frente, ele colocou os cantores e músicos diante do exército para louvarem a Deus enquanto marchavam. A música e o louvor ecoaram pela terra, e ao chegar perto do campo de batalha, Judá testemunhou o milagre de Deus. Os inimigos começaram a se voltar uns contra os outros, e a grande multidão se destruiu sozinha. Judá, sem precisar lutar, observou maravilhada a intervenção divina. O povo de Judá, agora vitorioso, avançou para o campo de batalha e recolheu as riquezas deixadas pelos inimigos caídos. Havia tanto despojo que nem todos conseguiram carregar em um único dia. O saque durou 3 dias, com o povo maravilhado pelas bênçãos de Deus. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca para louvar a Deus, e aquele lugar foi eternamente lembrado como o Vale da Bênção. A paz voltou a reinar em Judá, e Jeosafá liderou seu povo de volta a Jerusalém com alegria e cânticos de louvor. Ao chegar à cidade, o povo entrou no templo de Deus com trombetas, harpas e saltérios, louvando ao Senhor pela grande vitória. A notícia sobre a intervenção divina se espalhou rapidamente entre os reinos vizinhos, e os outros governantes temeram o poder de Deus. O reino de Jeosafá ficou em paz, e ele governou com sabedoria, buscando sempre agradar ao Senhor. Jeosafá não apenas fortaleceu a fé de seu povo, mas também organizou o governo de forma justa.
Ele nomeou juízes para as cidades de Judá e os instruiu a julgar com equidade, sem aceitar suborno ou favoritismo, mas seguindo a lei de Deus. Ele entendeu que a justiça divina era a base para a estabilidade do reino. Além de suas ações como líder espiritual e político, Jeosafá também tentou estabelecer alianças políticas, mas com alguns erros. Ele se uniu a Acabe, rei de Israel, através de um casamento, e tentou uma campanha militar conjunta contra Ramote-Gileade. Contudo, essa aliança revelou-se imprudente, pois Acabe não seguia os caminhos do Senhor. O profeta Micaías advertiu sobre os perigos dessa coalizão, alertando que a confiança em alianças humanas, sem o respaldo divino, poderia trazer consequências negativas. Apesar de alguns erros estratégicos, Jeosafá permaneceu firme na sua fé e princípios espirituais. Ele compreendeu que, acima de tudo, a fidelidade a Deus e a obediência à sua lei eram essenciais para a prosperidade e segurança de Judá. Seu reinado é lembrado como um exemplo de liderança piedosa, onde a fé foi central, tanto nas questões espirituais quanto nas administrativas. Em sua busca por governar com justiça, Jeosafá também implementou reformas significativas. Ele procurou estabelecer uma liderança ética e moral, com juízes e governantes comprometidos com os princípios divinos. Sua administração focava não apenas no poder político, mas na integridade e retidão. Jeosafá, portanto, governou com um equilíbrio raro entre fé, justiça e prudência. Ele ensinou ao povo a importância de buscar a orientação divina em tempos de crise e se manteve fiel a Deus em todas as suas decisões. Seu reinado, marcado por vitórias miraculosas e um governo justo, deixou um legado duradouro de confiança em Deus e obediência à sua palavra. Com sua morte, Jeosafá foi lembrado como um dos grandes reis de Judá, cuja liderança foi fundamentada na justiça, na fé e na sabedoria divina. Seu reinado continua sendo um exemplo de como a verdadeira liderança deve ser centrada na obediência a Deus e na promoção da justiça para o bem-estar do povo. Ao longo de seu reinado, Jeosafá se mostrou um rei dedicado à justiça e à obediência à lei de Deus, promovendo reformas religiosas e incentivando o povo a seguir os caminhos do Senhor. Ele procurou purificar Judá da idolatria, enviando levitas e sacerdotes para ensinar a palavra de Deus nas cidades. Em momentos de crise, como nas ameaças de invasões de povos vizinhos como os moabitas e amonitas, Jeosafá demonstrou uma fé inabalável, confiando em Deus para a vitória, como foi claramente evidenciado na milagrosa derrota dos inimigos em 2 Crônicas 20. Apesar de sua fidelidade a Deus, Jeosafá também cometeu erros políticos, como a aliança com Acabe, rei de Israel, que se mostrou imprudente e resultou em advertências de profetas. Porém, sua dedicação à justiça e à governança justa, sua busca por sabedoria divina em tempos difíceis e sua confiança inabalável na intervenção de Deus marcaram seu reinado. Jeosafá é lembrado como um exemplo clássico de liderança que integra fé, sabedoria e justiça, servindo de modelo para líderes espirituais e governantes em todas as épocas. A vitória de Jeosafá sobre os moabitas é um exemplo notável da intervenção divina e da confiança do rei em Deus. Quando uma coalizão de inimigos, incluindo os moabitas, amonitas e outros povos vizinhos, se preparou para atacar Judá, Jeosafá, temendo a grandeza do exército inimigo, buscou a ajuda de Deus. Ele convocou o povo de Judá para um jejum e oração, reconhecendo que não tinha forças para enfrentar a ameaça por si só. Enquanto orava, o Espírito de Deus se manifestou através do profeta Jaaziel,
que trouxe uma mensagem de esperança. A batalha não é vossa, mas de Deus. Com essa promessa divina, Jeosafá liderou seu povo em fé, sem confiar na força militar. Ao invés de enviar os soldados para a linha de frente, ele colocou os cantores e músicos à frente do exército, com a instrução de louvar a Deus durante a marcha. Enquanto marchavam, Deus agiu de forma milagrosa. Os inimigos se voltaram uns contra os outros, e a coalizão de moabitas, amonitas e outros povos acabou se destruindo sozinha. Judá não precisou lutar fisicamente. Deus derrotou os inimigos. Após a vitória, o povo de Judá recolheu grandes despojos deixados pelos inimigos caídos, celebrando o milagre com louvores a Deus. A vitória sobre os moabitas foi uma clara demonstração de que a fé e a dependência de Deus são mais poderosas do que qualquer força militar, e que Ele luta por aqueles que confiam nele. Se você viu esse vídeo até aqui, deixe seu comentário e inscreva-se no canal.